Bahia pra frente, Bahia pra frente, Bahia pra frente, Bahia pra frente, Bahia pra frente. Aqui não tem brincadeira, é a voz do povo, não fique de bobeira. Chegou a vez da nossa gente, pense diferente, Bahia pra frente. Bahia pra frente, Bahia pra frente, Bahia pra frente, Bahia pra frente. A notícia é quente, jornalismo de primeira, Bahia pra frente. Ligado nas 4 estações, o programa está no ar. Bahia pra frente, Bahia pra frente, Bahia pra frente, Bahia pra frente. Bahia pra frente, Bahia pra frente, Bahia pra frente, Bahia pra frente. Bahia pra frente, positividade pra quem está à procura de notícia boa, com César Marques. César Marques. Baiana FM, muito boa noite. A partir de agora você está aqui na 89,3. Nós somos o Bahia pra frente. Eu sou César Marques. E a partir de agora você está conectado com muita positividade, hein? Muita notícia boa, só informação. São exatamente 20 horas e 14 minutos. Acerte o seu relógio, 20 horas e 14 minutos. Nós entramos sempre depois da Voz do Brasil. Não se atrase e não se adiante, viu? É, meu irmão, exatamente depois da Voz do Brasil. Hoje, mais uma vez, segunda-feira, nós estamos com o quadro E aí, doutora, com a doutora Ana Paula de Moraes, ela que é especialista em direito digital, está sempre aqui às segundas-feiras trazendo assuntos interessantes, tirando suas dúvidas. Você sabe que o mundo jurídico é um mundo complicado, né? Você sabe que é um mundo que nós, pobres mortais, precisamos de um especialista para que a gente possa conviver com... Sabe que tudo começa e termina com a justiça, né? É, meu amigo, então não tem conversa. Hoje é E aí, doutora, com a doutora Ana Paula de Moraes, e a gente trouxe aqui um advogado, uma pessoa importante, professor. Então, por favor, você, quando fizer suas perguntas, cuidado que você vai perguntar, hein? Olha lá. Nós estamos aqui com o doutor César Faria. Não é Farias não, viu? É César Faria. Muito bem. Pô, já me chamaram de César Maia no sábado, então tem que ter cuidado, viu? O nome do rapaz é César Faria, ele que é professor da Universidade Federal da Bahia, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e presidente do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Então a gente vai conversar com ele aqui direto, e lembrando que nós estamos ao vivo nas nossas redes sociais. Você pode ir no nosso facebook.com/Bahia pra frente. Vou repetir, facebook.com/Bahia pra frente. Nós estamos ao vivo e você pode fazer a sua pergunta que nós iremos responder aqui. Também temos o nosso WhatsApp no 99676-9064, 99676-9064. Você pode mandar sua pergunta, nós faremos aqui ao vivo. Agora, antes de falar com a doutora Ana Paula de Moraes, eu tenho que dar boa noite a meu cara Edilton Luiz. Boa noite! Boa noite, César Marques e ouvintes ligados no Bahia pra frente. Estamos juntos mais uma vez. E aí, a barrigudinha já teve neném? Ainda não, tá na contagem regressiva. Tudo certo. Beleza. Olá, hein? Me avise, viu? No dia. Setembro, rapaz, setembro. Tá chegando. É setembro, né? No início de setembro. Tá bom, então. Meu cara Edilton Luiz, nossos telefones, por favor. 3605-7814, 3605-7815, ou ainda você pode mandar também através do 3122-0022, mensagem através do WhatsApp Baiana 99676-9064. Pronto, esses são os nossos canais aí que você pode entrar em contato com o Bahia pra frente. O cara não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo não, se ele ficar todo atrapalhado. Doutora Ana Paula de Moraes, muito boa noite! Boa noite, Cezinha, boa noite a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, hoje com o doutor César. É uma honra, doutor César, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que doutor agradeço. César vai nos explicar, Cezinha, tudo sobre o novo Código de Processo Penal, tirar as dúvidas dos ouvintes.
Então, doutor César, seja muito bem-vindo. O microfone é todo seu. Nos explique como é que isso tudo acontece, o que tem de novidade. Faça aí pra gente um apanhado de tudo. Ok, boa noite a todos. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, César, meu xará. Boa noite, doutor. Boa noite, ouvintes. Olha, nós não temos ainda, Ana Paula, um novo Código de Processo Penal. Mas é verdade que estamos próximos a ter esse novo Código de Processo Penal. Porque já tivemos a tramitação de um projeto de lei 156 no Senado Federal. Esse projeto de lei se transformou no projeto de lei 8.045 de 2010, chegou em 2010 à Câmara Federal, e a Câmara Federal tem dado sequência nos últimos anos a esse trabalho e caminha realmente para já uma apresentação do relatório final do novo Código de Processo Penal. E aí, Ana Paula, você me pergunta quais serão as novidades. Realmente são muitas novidades, mas eu quero aqui introduzir esta minha participação neste programa, tentando contextualizar para o ouvinte o aspecto histórico. Por que um novo Código de Processo Penal? Isso é muito interessante saber. Ele é um código de 1941. E é preciso saber como era esse código, com que inspiração teve esse código. Esse código ele foi elaborado na época de um regime ditatorial, na ditadura Vargas. Ele declaradamente, como está na sua exposição de motivos, ele foi inspirado no modelo fascista de Mussolini. O ministro Mussolini Rocco, ele é citado inclusive na exposição de motivos. E a ideia, é uma ideia até bom que se fale, porque é uma ideia que ressurge em momentos de aumento da criminalidade. A ideia que está textualmente na exposição de motivos era no sentido de restringir direitos. Tem aqui trechos dizendo até que era a primazia, urge que seja abolida a injustificável primazia do interesse do indivíduo sobre o da tutela social. Se falava até em não contemporizar, chamando de pseudos direitos individuais em prejuízo do bem comum. Esse foi o discurso, né, o discurso desse código, não novo, desse código de 41. Vejam só, dois aspectos ainda que eu destaco aqui nessa exposição de motivos. Declaradamente, eles queriam restringir a aplicação do indúbio pro réu. E tem outros aspectos mais técnicos, no capítulo da nulidade, no capítulo do julgamento, não admitindo até o julgamento fora do que foi pedido e tal. Mas esses aspectos aqui é que eu chamo a atenção para dizer que esse código que vigora até hoje, claro que ele sofreu reformas, mas olha a situação que nós chegamos em termos de criminalidade no Brasil. Uhum. Olhem como nós estamos em termos de população carcerária. Vejam os dados que nós temos do CNJ. O CNJ, para quem não sabe, é o Conselho Nacional de Justiça. Esses dados, portanto, são da magistratura, minha gente. Não é do Ministério Público, não é da OAB. É a magistratura quem diz que nós já somos a terceira maior população carcerária do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos e para a China, porque não tem como... nós passamos a Rússia. Além disso, nós temos essa superpopulação carcerária com um déficit muito grande de vagas nos presídios. Nós estamos com mais de 700 mil presos e temos capacidade no Brasil hoje para uns 350 mil. Além disso, e o que é mais grave, é que nós temos desses presos, aí 40% de média no Brasil não foram julgados. Ou seja, não se sabe se são culpados, se são inocentes, e estão presos. É isso que eu ia perguntar. Presos, doutora Ana Paula, presos nesse sistema, não é, que nós sabemos como funciona. Sim. Lá dentro, está sendo denunciado as facções, o que está sendo chamado até os presídios de escritórios do crime. Sim. Não é? Então, imagine quem cumpre pena hoje no Brasil, pena mesmo, que vai preso, que participa, que foi efetivamente julgado. Né? Julgado. O nosso índice de reincidência é alarmante, é um índice de reincidência de 70%. Imagine. Então, essa é a situação que nós nos encontramos, certo? E o que é que se quer fazer com o novo Código de Processo Penal? O novo Código de Processo Penal, ele vem para trazer
um Código de Processo Penal de acordo com a Constituição de 88. Ela sofreu várias atualizações, né? Mas a Constituição, essencialmente, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Então, é uma outra filosofia, que pode até não ser inicialmente compreendida pelo ouvinte, porque está-se também trabalhando a ideia de que se falar em garantias de direito é se falar em impunidade. Sim. Quando não é isso. Não é isso, e tem outra coisa. Essa influência que nós estamos, esse momento que nós estamos passando, casos de grande repercussão, sobretudo na mídia. Sim. O Ministério Público com essa força agigantado, isso tudo é em prejuízo da própria igualdade das partes, que é o que se quer. O que é que se está vendo? Se está vendo aí na prática o que esse código quis realmente, esse código fascista, o código atual, quis fazer, restringir o indúbio pro réu. Nós estamos percebendo uma mudança, inclusive, no sentido de que, se o crime é grave, mas eu estou em dúvida, o risco de um culpado ser solto, eu vou avaliar que é maior, imagine só, do que o inocente ser preso. Então, nós estamos nessa situação, tanto que o novo código, ele quer, através de uma emenda, Sim. ele quer colocar que o juiz ele vai somente condenar quando ele resolver a situação de acordo com o exame da prova, para além de uma dúvida razoável. E nós temos um aspecto aqui também que merece ser ressaltado com relação ao projeto que foi do Senado. Porque o projeto chegou no Senado, que veio de uma comissão de juristas experientes, preparados, inclusive a maioria do Ministério Público. Sim. O código, para evitar um julgamento, no caso do Tribunal do Júri, que é um julgamento popular, Sim. né? É um julgamento de íntima convicção, pelo fato de ser sigiloso, não há como se apresentar uma fundamentação do voto. Pois bem, nesse julgamento, a proposta era de oito jurados, pois foi reduzida por uma emenda proposta por um senador para 7, voltando ao atual código. E aí é preciso se perguntar, como é que nós chegamos a 7, a esse número? Esse número foi colocado na época de Vargas, nunca existiu na nossa história, sempre foram 12 jurados, sempre número par, não existe em outros países. É isso que ele perguntava. Não existe em outros países. E a condenação por maioria de votos. Imagine se ser condenado a uma elevada pena, ou ainda que qualquer condenação, mas por 4-3 no júri é uma dúvida aritmética. Se nós formos olhar direito comparado, nos Estados Unidos a condenação é só a unanimidade. Não é? Inglaterra, França, todos esses países, Inglaterra que tem um júri, o berço do júri, 2/3 para condenação, pelo menos 9 de 12. E aqui nós chegamos a esse ponto aqui de mantermos no Estado Democrático de Direito condenação sem fundamentação e na dúvida. Isso realmente não podia continuar. Houve essa alteração e o que é pior, estou chamando a atenção porque depois no Senado se colocou, voltou para 7, agora tem emenda do deputado Pompeu de Matos para voltarmos ao número 8. Por quê? O único argumento, isso que preocupa, o único argumento contrário é dizer, ora, mas 8 vai ensejar 4-4. E empate vai ser favorável à defesa, porque é dúvida. Ora, é exatamente isso. A dúvida você não pode deixar de resolver em favor da liberdade, porque nós temos o princípio constitucional da presunção de inocência. Exatamente. Então, são esses aspectos que precisam ser corrigidos e vão ser corrigidos. Mas não só isso, a participação maior da vítima também no processo penal. O processo penal vai olhar não só para o acusado, mas também para a vítima. Então, é preciso ficar alerta para que não se venda que defender direitos e garantias fundamentais, como está na Constituição, é defender impunidade. Porque não é isso, de maneira alguma, que o novo Código de Processo Penal quer, nem que nenhum de nós defende, que é preciso, o que nós defendemos é o quê? É um sistema acusatório. Eu vou explicar aqui o que é o sistema acusatório. Eu vou lhe pedir uma coisa, para os nossos ouvintes. Quais são os crimes que vão a júri? Os crimes que vão a júri são os crimes dolosos contra vidas consumados ou tentados. Na verdade, o crime básico é o homicídio. Certo. Ok? Bom, agora, o que é que o novo Código quer essencialmente trazer de novo?
o sistema acusatório. É isso que está dito no artigo 4º logo do novo Código, a estrutura acusatória. E o que é isso? É preciso traduzir para que todos entendam o que é o sistema acusatório. Porque não é muito o que se quer. O que se quer no sistema acusatório é uma separação nítida entre as funções de acusar, julgar e defender. E uma igualdade entre as partes. As partes perante um juiz, esse juiz imparcial e equidistante, ou seja, com a mesma distância que tem da acusação do Ministério Público, tem também da defesa. Então vai ter a figura do juiz e para isso, foi proposto, está aprovado até agora, a criação do chamado juiz das garantias. Sim. O que é o juiz das garantias? É o juiz que vai ser responsável por decidir as questões antes do processo, durante a investigação. Sim. Que questões são essas que o juiz vai decidir? As questões que dependem da chancela, da autorização do Poder Judiciário. Por exemplo, uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica, a prisão, que pode ocorrer nessa fase, uma prisão preventiva, pode ocorrer nessa fase. Então, o juiz é quem vai decidir. Por que esse juiz das garantias? É preciso que se explique. Porque antes era um juiz que funcionava também nesta fase, e esse mesmo juiz, ele ficava, ao invés de impedido, como nós sempre defendemos, ele ficava prevento para atuar na causa quando se transformasse em processo através da denúncia do Ministério Público. Então, comprometia de uma certa forma, que psicologicamente, humanamente, ele se comprometia, não é? Ele não tinha a devida imparcialidade nesses casos. Então, isso independente de qualquer que fosse o juiz, não é? O sistema que era falho nesse aspecto. Então, o novo código que é isso. Ele quer distinguir, ter o juiz das garantias e ter o juiz do processo. Aí se diz, como é que se vai fazer, que nós temos a carência de juízes no Poder Judiciário, nós estamos vendo isso mais ainda rigorosamente aqui na Bahia, comarcas sendo fechadas e tal. Como se fazer isso? É sonho? Não, não é. Não é. Primeiro, não se vai fazer, se for assim, não se vai fazer nunca. Sim. Porque não se tentou, se falou até de mudar o inquérito, porque a forma de investigar no Brasil é a mesma de sempre, do século passado. Eu preciso dizer isso, é um inquérito que com esse nome data de 1871. E que nos outros países policial. Já se trata dessa Os outros forma. países passaram por várias experiências, outras experiências, algumas deram certo, outras não, juizado de instrução. Em outros países tem um próprio Ministério Público investigando, que é uma questão polêmica aqui no Brasil. Eu posso falar sobre isso, tenho uma opinião sobre isso também. Agora, em relação ao juiz, essa questão aqui do juiz da garantia. Das garantias. Né? O juiz, como efetivar? Porque é isso que se preocupa também. E na prática, como é que vai ser? Ora, primeiro vai se dar um tempo que pode ser de 3 a 5 anos, para que haja uma adaptação do Poder Judiciário. De que forma? O grande problema seriam nas comarcas pequenas. As pequenas comarcas, as comarcas que tem um juiz só. Porque um juiz só, quem vai ser o juiz das garantias? Ele mesmo. Isso daí o tribunal tem que fazer uma escala de substituição e é possível se fazer. Nós já temos, ainda não temos em lei, mas nós temos audiência de custódia. Sim. Então os juízes são juízes plantonistas que funcionam na audiência de custódia. Então é possível mudar. Se a gente não pensar que nós não podemos avançar, não podemos mudar, nós não vamos mudar. E não tem majoração de custo para isso, né, doutor César? Pode funcionar com a estrutura existente nesse primeiro momento, para que não haja um custo maior para o tribunal. Quer dizer, não vai gerar custo nesse primeiro momento. É só uma readaptação. Olha, não é que não vai, é possível, não gerando custo, não gerando imediato um aumento como se pensou, não, vai ter que dobrar o número de juízes. Não, isso é possível. Agora, eu não tenho nenhuma ilusão de que se não houver investimento na estrutura do Poder Judiciário, se não houver uma política de investimento também no aparelhamento das nossas polícias, sim, nós não vamos caminhar muito só porque temos uma nova legislação de processo penal. Não é? A legislação, ela tem os seus limites. E eu não tenho essa ilusão, não vou vender aqui essa ideia de que um novo código irá mudar a realidade, não. O que eu entendo é que o novo código ele pode apontar caminhos. O Brasil já está atrasado
né? Nós temos aqui uma reforma do Chile. O Chile implantou o sistema acusatório, é o sistema que está no sistema judiciário norte-americano. E o Brasil está sendo sempre vindo atrasado. A audiência de custódia, que está gerando polêmica. A audiência de custódia já estava prevista em tratados, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tratados que o Brasil assinou. E até hoje nós não temos uma lei, não sei se vocês sabem, é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, e que se discute se resolução pode ter força de lei, se não dá evasão, separação de poderes. Não é? E eu entendo que o novo código até é uma sugestão que nós vamos propor. Eu sou relator da comissão da OAB Bahia, então eu estou falando aqui pelo que eu penso, mas nós estamos reunidos, eu vou apresentar um relatório pela OAB, e esse relatório nós queremos submeter à audiência pública dos advogados da Bahia, a ideia do presidente da OAB daqui, Luiz Viana, do presidente da comissão, o conselheiro Maurício Vasconcelos, que nós façamos essa audiência pública. Então nós vamos fazer essa audiência pública, e aí sim nós vamos propor algumas mudanças para o novo Código de Processo Penal. Da nossa contribuição, né? Não podemos nos omitir neste momento, porque também é preciso que se diga o seguinte, a quantidade de emendas que já foram propostas na Câmara dos Deputados é algo que ou se toma uma postura, uma posição com o que se quer fazer, o que se pretende fazer, ou então o código vai ficar aí, vai se perder mais uma vez e não sai. A oportunidade de atualizar o país nessa situação. Como nós estamos aqui com a prisão preventiva, veja, nós estamos com prisão preventiva. Há dados que na Bahia 60%, mais de 60% em 2014, que não foram julgados. No Brasil, a média de 40%. E essas pessoas continuam presas. Continuam presas. E nós temos essa situação. E aí, querem ampliar os casos de prisão preventiva no novo código? Não vai ter. Quer dizer, você não pode ampliar. Nós já temos os casos, inclusive deste código, um código com inspiração fascista, nós temos casos de prisão por caso para prisão preventiva. Prisão preventiva é preciso explicar para o povo. A prisão preventiva, ela não tem função de sanção. Ela não é para punir. Para punir é a sanção, é a prisão-pena. Depois do processo. E nós queremos um devido processo. Um processo que tenha regras definidas, essas regras independente de quem seja o jogador, para se entender muito claramente. Independente, eles têm as regras definidas, tem a igualdade entre as partes, que não tem hoje. Não tem hoje. Que todo mundo não tem hoje. É muito simples para o povo perceber isso. Uma sessão que se assiste muito hoje do Supremo. Sim. Entram os ministros junto com o procurador, que é membro do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República. Ele entra junto. Ali, ele sai junto para o lanche, a tribuna da defesa fica lá afastada. Nós queremos mudar, inclusive. Que faz parte daquela corte. Parece que compõe a corte. E não é verdade. E que o intruso é o advogado que vai ali. Então, preciso também. Tempo curto para falar. E é preciso se entender qual é a posição do advogado. E nesses momentos, a posição da OAB e a posição do advogado, sobretudo o advogado criminalista, como eu sou advogado criminalista, a posição do advogado criminalista nesses momentos é muito importante. Por mais que nós não sejamos muitas vezes compreendidos pela nossa função, por mais que muitas vezes nos vincule até a cúmplice pós-fato de crime, patrocínio de delinquência, todas as ofensas que se faz advogado, até se precisar dele, até se perceber que ele é quem realmente luta pelos direitos e as garantias fundamentais que estão na Constituição, que devem estar também materializadas no Código de Processo Penal. Então, esses aspectos, essa ideia só muda, doutora Ana Paula, com a mudança cultural. Sim. Isso é que é muito importante. Mudança de pensamento, de posição. Porque nós mudamos uma lei, a Lei 12.403 de 2011, estabeleceu mais de 10 medidas alternativas à prisão preventiva e nós continuamos com esses índices. Esta lei de 2011, essa lei foi inspirada numa reforma portuguesa. Portugal estava com índices alarmantes iguais ao nosso, parecidos com o nosso, de 40% de uma população carcerária não julgada. Portugal reduziu para menos de 20%, que é o índice tolerável na Europa, e nós não estamos aqui. Outro aspecto importantíssimo, que é algo que a gente precisa ter essa consciência. Em termos de homicídios, por exemplo. Sim.
Estatística sempre é bom. Estatística. Nós estamos com um número alarmante, número de guerra. Nós estamos com a guerra. Sim. Nós estamos em guerra, né? É preciso ver até que ponto vamos continuar com essa guerra. Vamos continuar com essa guerra. Por exemplo, a guerra de combate às drogas. Mata mais do que as drogas. É mesmo? Mata-se mais do que as drogas. Então, o que é que... Alguma coisa está errado. Não estou aqui defendendo legalização, nem nada disso, mas alguma coisa ou muita coisa está errada. Certo. Bom, a questão mesmo do combate, da mudança. Você vê que Portugal veio e alterou a sua cultura, mas alterou a cultura. Aqui nós alteramos e não alteramos esses índices. Nós continuamos com esses índices de pessoas não julgadas. Mas nós estávamos falando sobre a questão de estatística. Sim. Olha, nós temos aqui, eu até me assustei com uma estatística que eu vi hoje. No Brasil, se falava em 70% dos homicídios que não são descobertos. Não são, investiga, não se sabe, não chega-se a lugar nenhum. Hoje eu estava vendo trouxe até aqui, sim, já se falando até em 80%, até mais. Então, vejam só, a gente fica preocupado muitas vezes em endurecer a legislação, algumas pessoas, e a legislação para ser aplicada, no caso do homicídio, por exemplo, a 30% que se descobre, imagina, e 70% que vai ficar totalmente impune. Isso precisa mudar. Lógico. Você só muda com investimento também. Sim. Vocês têm só uma ideia, por exemplo, na Europa é o inverso. Na Europa, de média, 70% dos homicídios que ocorrem na Europa são investigados, processados e punidos. Punidos, entenda bem, deve-se punir o culpado e absolver o inocente. Né? Porque também essa ideia de processo só é eficaz quando condena. Não, ele é eficaz quando condena quem deve condenar e ele é eficaz quando absolve quem deve ser absolvido. Sim. Independente de ser amigo ou de ser inimigo, né? Não é processo penal do inimigo, que é minha tese de doutorado. Bom, então, o que é que nós verificamos isso? Você vê que você vai ter uma chance de cometer um homicídio em um país da Europa, você sabe de antemão que você tem 70% de chance ou até mais de ser apanhado, de ser descoberto, de ser punido. Sim. Aqui você já tem 70% de chance de não ser apanhado, não ser descoberto. Então, isso é que precisa, também precisa mudar. Agora, o problema da criminalidade é muito complexo, Ana Paula. Nós sabemos disso, é muito complexo. A polícia não vai conseguir dar conta, já faz o que pode, eu acho até que ela faz além do que pode, para poder tentar minimizar um pouco. Nós temos que valorizar a nossa polícia e também, eu digo sempre que valorizar não é só dar elogios, nós temos que dar estrutura para a polícia, estrutura e investimento. Lógico. Eu vou pedir um minutinho para vocês, porque a gente precisa ir no intervalo comercial. A gente vai no break e volta já com a pergunta dos ouvintes. Já tem um monte de pergunta aqui. Você também pode mandar sua pergunta no 99676-9064 ou então através do nosso Facebook, onde a gente está transmitindo ao vivo aqui para todo o Brasil e para o mundo, né? Você vai lá no www.facebook.com/Bahia pra frente e aí você compartilha e pode fazer a sua pergunta também. Lembrando, quem acredita, compartilha. Estou conversando aqui com o Dr. César Faria, mudanças no processo penal. Vamos falar com ele aqui daqui a pouquinho. Tem um monte de pergunta aqui, eu também tenho pergunta para fazer. Se liga aí, 89,3 Baiana FM.
as normas processuais, elas regulam o processo, o início do processo, a ação penal, todo o procedimento, a forma como vai ocorrer. Né? Forma é garantia, é preciso que se diga isso, forma é garantia, é importante. Por isso, uma nova legislação, né? Não tem sentido uma nova legislação se não fosse obedecida. Porque se aquele rito não for cumprido, né, doutor César, pode sofrer algum tipo de nulidade no processo, não é isso? Deveria sofrer a sanção da nulidade, Sim, não é? Porque é um desrespeito à própria legislador, exatamente, né? Que está aí fazendo esse trabalho para uma modificação. Então, eu acredito que deu para entender. Não o código, agora a importância, eu quero deixar claro, a importância do Código de Processo Penal é muito grande. Porque o Código Penal sozinho, ele é só uma promessa. Está ali uma promessa. Como é que se materializa essa promessa? Só se pode ser através de um devido processo penal legal, Sim. que ele é regulamentado no Código de Processo Penal. E essas garantias de direitos fundamentais estão na Constituição também, sobretudo na Constituição, que é a lei maior, né? E o Código também funciona como um instrumento da Constituição, com a materialização dessas normas constitucionais. Isso é muito importante. Bom, então, feita essa distinção, a primeira pergunta sobre uma lei de castração, ela não está de acordo com o Código de Processo, não é em relação ao Código de Processo Penal. Mas eu posso responder que isso seria um retrocesso, em tese seria um retrocesso, porque nós já tivemos penas lá na Idade Média desse tipo que atingiu o corpo e tal. Então isso seria um retrocesso, eu não apoiaria. Agora, com relação a outra pergunta... Teve uma outra, né, César? Logo em seguida, não foi? Não, também sobre penal e também sobre a reforma. Mas Isso. teve uma outra penal. Não teve, César? Qual é a diferença entre o código... E esse a gente já, doutor César já respondeu. Né? Teve a da Castração e da teve a outra. castração e teve em relação à pena de morte. A pena de Por morte. que é que não se aprova logo a pena de morte no Brasil? Olha, a pena de morte no Brasil, ela já existe. Nós costumamos dizer que existe aqui a morte sem pena. E existe a morte sem processo. E eu não estou dizendo nenhuma novidade aqui. Agora, nós não podemos, a Constituição não pode, a Constituição veda, né? Imagine, nós estamos falando justamente da quantidade de erro judiciário que já está se cometendo. Nós temos um trabalho que é feito até por uma professora portuguesa, mas que está aqui na Bahia, e saiu publicado no jornal, posso dizer aqui, né? O Jornal à Tarde, saiu com o título Os Inocentes, mostrando casos... E são casos mais isolados de pessoas cumprindo penas inocentes. E imagine tudo, com a na verdade, pena... toda vem à tona, porque consegue se provar que o processo da pena de morte tem sua falha no julgamento do inocente. Né? Nós estamos pena de morte em guerra, né? Nós estamos aqui, foi declaração de guerra, tem que declarar a guerra pena de morte. Agora, eu só vou acelerar um pouquinho, porque tem um monte de perguntas. E com relação ao novo código, então a pena de morte é muito polêmica. Eu sou contra, e aqui nós já temos sem processo sem nada, nós sabemos disso. E não é possível se cogitar aqui, cláusula pétrea, não é possível se cogitar aqui, no Brasil. A Constituição de 88 já fez sua opção. Agora, vamos à questão da reforma. Boa pergunta que foi feita também, se eu defenderia essa reforma. Como ela está sendo... Como ela está sendo hoje. Formulada hoje. Olha, no geral, essa reforma... eu aplaudo essa reforma, defendo essa reforma, ela é melhor sim, posso garantir que o novo código será melhor do que o atual. Quantos anos, doutor, do último Código de Processo Penal para o de hoje? Mais de 70 anos, mais 41 para cá. Só fazer uma muita conta coisa aconteceu de lá para cá. Muita coisa aconteceu, nós tivemos reformas mais pontuais e tal, precisamos reformar para mudar o espírito do próprio código. E tentar mudar vamos lá, a cultura tem do pergunta povo. aqui, ó, tem pergunta sobre porte de arma, Então vamos tem sobre nessa. medidas cautelares. O pessoal está dizendo aqui que agora com a Lava Jato, muitas medidas cautelares foram aplicadas
e que hoje a gente já sabe o que é a medida cautelar, porque usa tornozeleira. Agora ele pergunta, como é que o Estado pode monitorar essas pessoas, se já foi provado que dá para tirar a tornozeleira, que inclusive um acusado, como a tornozeleira deixou a tornozeleira em casa, cometeu crime e depois voltou e colocou a tornozeleira. Outro, se não há certeza da deficiência do Estado em monitorar esses presos que estão em liberdade condicional ou receber medidas alternativas. Olha, nós podemos aprimorar a nossa tornozeleira, isso é outra coisa. Agora, é evidente que até o custo, né? O custo de uma pessoa presa no Brasil, vocês sabem qual é. Em São Paulo mesmo, o próprio, aquele médico, o Abdel Nassif... Sim, já voltou de novo para a prisão. Porque o Estado, a empresa rompeu, a empresa das tornozeleiras rompeu o contrato com o Estado e ele está sem tornozeleira. Tem casa. Tem casa, porque justamente, quer dizer, uma medida cautelar... Essas medidas cautelares, e que passa pelo monitoramento, chama monitoramento eletrônico, é claro que ela deve ser estimulada. A prisão domiciliar também deve ser estimulada. A pena alternativa. As penas alternativas, mas pena alternativa já é pena. Ele estava falando das medidas cautelares, né? Ainda não houve julgamento. Agora, eu quero aproveitar a oportunidade, já que ele falou desses novos tempos, falou de Lava Jato, tal, que eu entendo também que é um momento diferente que nós nos encontramos para um novo Código de Processo Penal. E qual é a diferença desse momento? A diferença é porque as leis no Brasil, penais, normalmente elas eram feitas para o outro. Era aquela coisa dos 3 P's, né? Sabe-se disso, posso falar aqui. Não era para preto, pobre e prostituta. Eu falo direto. E nós mudamos isso. Posso botar mais um P aí? Da periferia. Da periferia. Então nós estamos. O que é que se pensa hoje quando se vai fazer um novo Código de Processo Penal? Eu posso ser atingido. Olha, nós estamos isso já mudou. Sendo assistidos por doutor Domingos Arjones. Um colega, um abraço, Arjones. Um abraço. Vou ter você aqui. Um companheiro Arjones. Bom, eu tive a oportunidade de fazer, inclusive, um júri, tive a oportunidade de dividir uma tribuna do júri. Abraço, Arjones. Olha, o que é que nós temos hoje, então, de mudança? De mudança, que eu digo que essa mudança inaugurou quando o presidente da República sentou nos bancos dos réus, ele foi julgado, foi até absolvido, que foi o ex-presidente Collor de Mello. Absolvido por insuficiência de prova. Mas o presidente da República foi processado. A partir dali, o direito penal passou a mudar. E vem mudando. E agora, o que é que nós devemos aplaudir? Nós devemos aplaudir o seguinte, porque essa aplicação dessas medidas alternativas, as garantias que se pode aprovar agora, não pensem, não fique contra, porque achando que essas garantias, no momento, podem beneficiar um ou outro réu, ou porque não é do seu interesse político, ou é um desafeto político seu, ou é porque é um réu empresário, porque nós sabemos que a aprovação dessas garantias é um momento de aprová-las para valer para todos. Porque é isso que nós queremos, que essas garantias valem para todos. Vale também para os empresários, claro, para os políticos, para os empresários, mas vale também para os pretos pobres e da periferia, como você também disse agora, meu xará César. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Você também pode mandar a sua pergunta no 996327761. Ele está perguntando aqui, doutor, em relação à diminuição da maioridade, né? Porque tem menores de 16 anos que são maiores do que eu, muito mais fortes e tem muito mais regalias. O novo Código de Processo Penal, ele vai modificar isso? Não. Isso daí também não diz respeito ao novo Código de Processo Penal. Vamos esclarecer isso. Mas não diz respeito ao novo Código de Processo Penal. Não. Isso aí, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA. Eu tenho uma posição sobre isso que até eu escrevi e tornou-se pública. O Estatuto da Criança e Adolescente precisa ser implementado, ele não foi ainda. Ele não foi, isso é uma pena. Agora, eu tenho um dado aqui estatístico, a doutora Ana Paula adora estatística, 1% dos homicídios ocorridos são cometidos por adolescentes, segundo o Ministério da Justiça. Em contrapartida, mais de 35% das vítimas de homicídio no Brasil são adolescentes, em oposição a 4,8% da população em geral. O que é que você me diz disso? A questão... Você diz, não, mas você é contra, então, a redução da maioridade? Nós vamos pegar esse adolescente e jogar nesse sistema carcerário falido.
eu analisaria modificações no estatuto, sim. Quer dizer, isso aí vai formar o criminoso mais cedo, né? Até eu admito que se pense em alguns casos em modificação no próprio estatuto. Para ampliar até o prazo, ou se criar uma justiça, como já foi criada na Alemanha, uma justiça até 25 anos, mas não diferenciada, não para jogar nesse sistema falido que está aí. Isso daí não, nessas masmorras que são nossas prisões. Sistema medieval, né? A Bernadette está perguntando aqui em relação a recursos. Por que na justiça no Brasil existem tantos recursos e se o Código de Processo Penal vai diminuir isso? Excelente pergunta. Essa com relação aos recursos. Deve ser advogada ela. Deve ser. Então, deve ser um colega. Olha, excelente pergunta. Porque se vende que no Brasil existe excesso de recursos e por causa desses recursos que se demora. Bom, primeiro, nós que advogamos sabemos que não é assim. Não é assim. Não podemos jamais defender redução de recursos em prol da celeridade, porque nós não temos pressa de fazer injustiça. A pressa de fazer justiça. Nós temos o quê? Por exemplo, nós temos aqui 4 instâncias. Eu ficaria satisfeito se nós tivéssemos um efetivo duplo grau de jurisdição. Gostaria de falar sobre isso, se for permitido, se tiver tempo. Por quê? Nós temos o quê? Um juiz que sentencia, né, lá depois de um processo e tal. E vê um recurso. 2 minutos. Ok, então vou ser rápido. Vê um recurso. Nesse recurso, veja bem, César, se quer reduzir o debate no tribunal. Isso é uma contradição. E se defende agora o Supremo execução de pena depois do tribunal. Você sabia que estão querendo tirar a figura do desembargador revisor? E vai fazer como? Não, porque no processo civil, mas aqui é processo penal, não, só o relator, não tem o revisor. Imagine. Então, até mesmo embargos, quando não houver voto divergente, tirar os embargos, embargo de nulidade, para quê? Celeridade. E aí você diz, existe esses recursos, recurso especial extraordinário. Esses recursos é muito difícil serem conhecidos. Ele sequer pode reexaminar a prova nesses recursos. Um advogado fica feliz quando o seu recurso especial extraordinário é conhecido, porque nós sabemos que a sistemática, chamada até jurisprudência defensiva, pelo excesso, claro, de trabalho dos tribunais superiores, é no sentido de não conhecer. Vou dar um exemplo só agora do STJ. Todos sabemos que habeas corpus tutela a liberdade e o habeas corpus não precisa de procuração. Qualquer um pode impetrar o habeas corpus. Tá? Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus no Brasil. Tudo bem. Você impetra um habeas corpus. O STJ disse agora que para recorrer do habeas corpus, se você não conseguiu a ordem, você tem que ter uma procuração. Tudo bem, mas se você não tiver a procuração, cai a instância, sequer ele intima para apresentar a procuração. Quer dizer, ele não conhece. Não, Tire, como tem no Código de Processo Civil. Não, eles não conhecem, eles não querem conhecer. Tem uma súmula 115. Isso é um absurdo. A OAB está lutando contra. Vocês estão percebendo, eu não vou julgar, nem vou conhecer. Então não é o caminho, não é esse. Para encerrar, vamos cumprir os prazos. Uma pergunta aqui sobre se no novo Código Penal, ele vai ter alguma coisa sobre crimes da internet. Existe um projeto de lei, na verdade, que vai tratar somente, quer dizer, já está tramitando. Mas está no Código, não? Não. Aí é Código Penal, não é Código de Processo Penal. É outra história. É outra. Na verdade, o que tramita no Congresso é uma legislação específica sobre crimes cibernéticos. E aí vai abranger as redes sociais e todos os crimes que foram cometidos através desse canal. Pronto, Carlos. Respondeu? Tranquilo? A gente acabou o programa, infelizmente, foi rápido. A gente acha que demora, né, 1 hora, mas tem um monte de pergunta aqui. Convidar o doutor César Faria para voltar, né, aqui, para que a gente possa. Certeza. Tem uma pergunta aqui dizendo o que é que você, doutor, mudaria no novo código. Então deixa eu terminar com essa. Deixa eu terminar com essa, né? Vai, doutor. Olha, muita coisa mudaria no atual código, né? Mas o que nós queremos apenas? Nós queremos um devido processo legal constitucional, com a separação das funções entre acusar, julgar e defender, com igualdade de partes perante um juiz imparcial e equidistante. É isso que nós queremos. Ok? Acho que não é querer muito. Beleza. É o que está na Constituição Federal. Ana. E aí, doutora? E aí que eu queria agradecer, pedir ao doutor César que volte e lembrar os nossos ouvintes que doutor César, dia 17, quinta-feira, vai ministrar uma palestra na Academia de Letras Jurídicas da Bahia, que fica na Graça. Na Alameda Capimirim, número 14, ali descendo para o Hospital Português, contorna
e logo à direita, a Rua Sem Saída, no final. Eu estarei lá a partir das 18h30, numa quinta-feira, é uma quinta especial, cultural especial da academia, que eu vou falar sobre Quem o projeto... da Graça, logo depois do Hospital Português, a primeira direita. É, a primeira direita. E logo depois eu vou falar sobre justamente o projeto do novo Código de Processo Penal. A entrada é gratuita, né, doutor César? Entrada gratuita, não precisa de inscrição. Estarei lá. Vamos lá, vamos debater, vamos conversar sobre o projeto do novo Código de Processo Penal. Eu agradecer a um monte de ouvinte aqui que ficou sem mandar pergunta. Quer dizer, mandou pergunta, mas ficou sem resposta. Kátia Argolo, a Thales, a Dashi, a Charles, César, a Geni. doutor César Facebook. tem o Facebook dele. Pois César não, por favor, Farias. pode falar, doutor. Não, eu estou no Facebook César Faria, só que é no singular. Podem ver aí, falem que é a respeito dessa Se bem que o outro já está morto, né? Não tem muita... César, não é Farias. E eu posso deixar também, o meu e-mail é professor César Faria, no singular, .adv.br. Terei o maior prazer em dialogar com alguns colegas que eu estou vendo que estão acompanhando também esse programa, aprender com ele e trocar informações. Que bacana. Ó, queria convidar desde já, viu, doutor César, para voltar aqui. Já está convidado. São muitas perguntas, né? Um assunto interessantíssimo. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço sua presença, viu, doutor? Seja bem-vindo sempre, viu? Ok, eu também agradeço, estou à disposição. Uma boa noite a todos. Valeu, Edilton Luiz, não há mais tempo para nada, muito boa noite, amanhã a gente volta com Falando de Games, com ele, Charles Paim, vamos falar tudo o que aconteceu na Campus Party, hein? Não perca, você que é gamer, você que é vidrado em jogos, muitas novidades, amanhã a gente vai ter aqui duas meninas, vamos ter as meninas que jogam, que são gamers também. Edilton, boa noite. Um abraço, César, boa noite, até amanhã. Ó, Bebeto já chegou aqui com aquela voz de veludo dele, porque daqui a pouquinho tem Baiana Online. Vou ficando por aqui. Um abraço, fui! Fiquem todos com Deus.